tomou a decisão, quer, faz algo que te apaixone, que você... Alguém tem que interromper para você parar de falar sobre o negócio, porque isso transparece na hora de vender para clientes e transparece na criação do produto. A alma que você cria no seu produto vai aparecer, se você realmente é apaixonado pelo que você faz. Eu acho que o ambiente que eu cresci afeta muito quem eu sou hoje, porque eu sou uma pessoa muito inquieta em termos profissionais e vamos dizer, a expressão americana famosa de go-getter, né? Minha família é família de imigrantes, minha mãe chegou refugiada, o lado do meu pai já nasceu no Brasil, mas de imigrantes que fugiram também da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. É uma família que está sempre se reinventando, sempre recomeçando. Meus pais são empreendedores e profissionais liberais, então minha casa sempre foi uma casa onde a gente precisava batalhar muito para conseguir o que a gente queria, o que a gente precisava. Minha carreira sempre foi pontuada por isso. Eu sempre buscava algo a mais, sempre buscava me inovar, sempre buscava começar do zero e procurar alguma coisa nova, melhor, que me desse mais um desafio, mais alguma coisa para impactar o mundo de alguma forma. Eu estudei economia, totalmente diferente do que eu faço hoje. Eu estudei fora, estudei em Chicago, fui criado em São Paulo e quando me formei do colégio fui para Northwestern, que é em Chicago, estudar. Foi uma decisão muito importante para mim sair de casa, especialmente sendo filho único, era importante esse passo de criar um próprio caminho meu, sair da sombra de pais empreendedores. Começo da minha carreira, como alguém que se formou em economia, meio que perdido ainda o que fazer, eu fui pro mercado financeiro. Todo mundo só falava sobre o Brasil naquela época. E falava, eu sou brasileiro, o que eu tô fazendo aqui vendendo o Brasil? Vou participar desse crescimento. Eu saí do mercado financeiro, eu tava no IB, eu tava no lugar mais extremo, né, do mercado financeiro. E saí para abrir uma aceleradora de startups. Eu e meu sócio, a gente estava a fim de investir em empresas. A gente achava que com esse crescimento, que o Brasil estava num momento de muitas oportunidades, a habilidade de gestão de muitos dos empreendedores ainda não era ao nível da qualidade empreendedora deles, especialmente no mundo de tecnologia. Com o nosso background, a gente achava que a gente podia fazer essa mistura, trazer o background de alguém que entende da gestão de empresa, da estrutura, da parte jurídica, da parte complexa da empresa e nos juntar com empreendedores que tinham uma visão, que tinham uma tecnologia, que tinham uma empresa legal e transformar essas empresas em negócios incríveis. Aí eu fiz mais uma transição, fui trabalhar no negócio da família, no negócio de saúde, de radiologia. Fui para lá para procurar inovações, dar uma reformulada, a empresa já tinha 35 anos na época, 36 anos. Fui para lá para trazer um pouco desse meu lado de tecnologia para achar novos negócios para a empresa. Porque um desses negócios que estavam lá dentro, que a gente começou a perceber que tinha que a gente criou para ser um negócio interno e começou a crescer e tomar forma, é a empresa que eu estou hoje, que é a Neuralmed. A Neuralmed nasceu porque a gente estava procurando todos os jeitos que a gente podia criar eficiências dentro do nosso negócio. Aumentar a eficiência do médico sem diminuir a taxa de acerto dele. E a melhor forma de fazer isso é usar as mudanças que estão acontecendo, que já estavam acontecendo cada vez mais no mundo de inteligência artificial, para usar algoritmos para ajudar na análise da imagem em si. A gente percebeu que a gente tinha uma vantagem muito grande de ter um banco de dados enorme, são anos e anos de empresa, que a gente pode usar para treinar algoritmos que a gente consegue usar para detectar patologias em exames. Então, a gente consegue ajudar o médico a achar patologias, agilizando o tempo que ele demora para fazer um relatório e diminuindo, muitas vezes, a taxa de acerto dele, a taxa de erro dele, né? Aumentando a taxa de acerto. Porque, de vez em quando, alguma coisa ele poderia ter deixado passar. A gente começou analisando a imagem e detectando qual era a parte do corpo que estava naquela imagem. De vez em quando acontece do técnico da radiologia falar que era um joelho direito e era um joelho esquerdo, ou alguma coisa, e o algoritmo já conseguia detectar e falar, não, está escrito joelho direito, mas isso é um esquerdo. A gente começou a procurar, estudar, e a gente viu que tinham dois lugares muito importantes. Um era melhorar a eficiência dos médicos, e outro é o laudo de raio-x de tórax. O raio-x hoje é o que todo mundo odeia no mercado de radiologia, do lado das empresas e dos médicos, porque os convênios e o governo pagam muito mal por um raio-x,
Consequentemente, as empresas têm que pagar pouco para os médicos e os médicos não querem fazer laudos de raio-x. Porém, é o exame mais comum do mundo. É muito caro um tomógrafo. Então, a gente decidiu focar muito no raio-x e 40% de todos os exames de raio-x é raio-x de tórax, que é a triagem principal no pronto-socorro. Chegou com dor no peito, chegou com problemas respiratórios, talvez problemas cardíacos, o raio-x de tórax tende a ser o primeiro exame de triagem. E como paga-se muito mal, esse exame acaba nunca indo para um radiologista. Esse exame é feito e o médico que está tocando o pronto-socorro, ele olha aquela imagem e toma uma decisão. Isso afeta muito a taxa de acerto do exame, porque você tem um médico não especialista tendo que fazer uma decisão de um especialista. Então a gente focou totalmente nossa primeira ferramenta em triagem, em analisar as patologias mais importantes de um pronto-socorro e criar essa ferramenta para não só ajudar o médico, direcionar e falar, olha, aqui tem alguma coisa importante, essa patologia está presente nesse exame, como também a triagem do pronto-socorro. Você entra num pronto-socorro que é muito cheio, você tem pessoas que estão muito críticas, que se não forem atendidos em pouco tempo vão ter problemas sérios, e tem a grande maioria que são pessoas que estão saudáveis, mas estão assustadas e estão num pronto-socorro. Com a inteligência artificial, a gente consegue ajudar nessa triagem. Então, hoje a gente já consegue fazer essa triagem e determinar se o exame, depois de um exame de raio-x de tórax, se essa pessoa precisa ser internada já e tem um exame que tem uma patologia que é sensível ao tempo, ou se a pessoa está totalmente normal, está simplesmente com mal-estar, uma azia que ele achou que poderia ser algo que mais importante, e dispensar essa pessoa, porque pessoa saudável tem que estar em casa, não no hospital. Então, quanto mais você conseguir tirar as pessoas normais, que estão saudáveis, de dentro do pronto-socorro, e atender as pessoas que são muito críticas rapidamente, sobra tempo para atender com tranquilidade e com a calma necessária as pessoas que têm patologias importantes, que precisam estar no hospital, mas que não são, o tratamento não é tão sensível ao tempo. A gente fechou um acordo de fazer uma pesquisa com o Hospital das Clínicas, onde a gente vai juntar essas duas pontas. Então, a gente vai botar a ferramenta na triagem do pronto-socorro e do ambulatório deles para ajudar nessa triagem, que, como você pode imaginar, o pronto-socorro do Hospital das Clínicas é muito cheio, e eles têm um banco de dados riquíssimos de exames que já passaram. E a gente consegue, juntando a ferramenta de analisar laudo e analisando imagens para os exames que não têm laudo, pegar aquele banco de dados dele e transformar num banco semântico, ou seja, pesquisável, que alguém pode falar, eu quero ver um exame de uma mulher de 37 anos com tais patologias. Em vez de ter que procurar na literatura, você consegue procurar em casos reais que já passaram dentro da USP, do hospital. O desafio ele é constante, né? Eu sempre falo que a vida do empreendedor é uma montanha-russa. Esse mergulho é o mais difícil, né? Porque você fala, legal, temos uma empresa, e agora? Né? Porque uma coisa é fazer um CNPJ, ir na Jusesp e assinar um papel, e outra é realmente ter uma empresa. O talento para esse tipo de coisa no Brasil existe. Tem muita gente maravilhosa no Brasil. Não tem tanta quanto talvez em Israel ou em Silicon Valley, mas tem gente muito, muito capacitada. Então, o primeiro grande desafio foi esse trabalho de garimpar. E além disso, que tem a motivação que a gente tem. Trabalhar com a saúde é uma coisa que não pode ser só pelo dinheiro. Tanto que a nossa ferramenta tem que ser muito barata. Ela custa centavos por análise de imagem. Para realmente fazer um impacto. Nossa meta não é ser a ferramenta de uso do hospital de primeira linha de São Paulo, e sim ser uma ferramenta muito usada na periferia do Brasil, não só na periferia de São Paulo, usado em países emergentes que têm muita dificuldade de acesso à saúde. A dificuldade de acesso à saúde desses não é por falta de equipamento, e sim por falta de médico para laudar. Só para ter uma ideia de quanto importante é isso, os Estados Unidos tem 34 mil radiologistas, que é um número legal. O Brasil tem 12 mil radiologistas, que já começa a ficar um pouco mais preocupante. Se você tirar São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, representa 10 mil desses 12 mil radiologistas. E se sair do Brasil, então, as comparações ficam assustadoras. O hospital ligado a Harvard, em Boston, que chama Mass General, ele tem 190 radiologistas no time dele, full-time. O Quênia, que é um país de 43 milhões de pessoas, um país muito grande, tem 200 radiologistas registrados no país. Você começa a perceber o quanto importante é ferramentas dessas. E a doença que mais mata na África, especialmente na região onde o Quênia está, são infecções cardiorrespiratórias. E o outro lado do grande desafio é na hora de você ir para o mercado. O principal usuário dessa ferramenta é um médico. E o médico ainda é muito resistente a aceitar
a inteligência artificial como uma ferramenta importante para ele. E nós não somos a palavra final. Nós somos uma ferramenta que o médico pode usar para aí sim o médico fazer a palavra final. A gente sempre fala, né? Tem muito médico que morre de medo que a inteligência artificial vai substituir o médico. E a gente fala que não vai substituir o médico. Só vai substituir o médico que não usa uma ferramenta dessas no dia a dia deles. Mas eu falo que o que mais me tira sono são as responsabilidades que ser um empreendedor me criaram. Hoje tem pessoas que têm salários que dependem de mim, da empresa. E eu tenho investidores que confiaram o dinheiro deles em mim. Eu vou dividir isso em dois aspectos. Eu gostaria que em 2025 a gente tivesse, na grande maioria dos países que são muito carentes de saúde. A gente tem uma ambição talvez um pouco diferente, que talvez é um dos problemas quando a gente conversa com os fundos de Venture Capital, que a nossa grande missão não é ir para os Estados Unidos e a Europa, e sim fazer o que a gente chama de venda sul para sul, né? A gente entende o mercado de exames de baixa qualidade, com técnicos talvez não tão bem treinados quanto os técnicos americanos, técnicos de radiologia, e a gente quer atender essa população, fazer essa diferença. A gente quer ver nossa ferramenta estando dentro de um caminhão que está rodando na região rural de um país carente e fazendo uma triagem de tuberculose, talvez, e direcionando aquelas poucas pessoas que estão realmente doentes para um hospital. A grande dificuldade é conseguir fazer com que o médico ou vá para lá ou cobrir o custo de mandar para um médico americano que vai cobrar 10, 20 dólares para analisar uma imagem. Nossa ideia é fazer uma empresa lucrativa sendo muito pulverizada. A gente quer fazer com que milhões de exames passem por dentro dessa ferramenta por mês. Em 2025 eu adoraria falar que a gente consegue fazer 20 milhões de exames por ano, 25 milhões de exames por ano, 30 milhões de exames por ano, que ainda é muito pouco dentro da fatia do mercado. Se pensar que tem 4 bilhões de exames, sabe? Do Brasil, os Estados Unidos 500 milhões, o Brasil 150 milhões de raio-x, se a gente estiver fazendo 10% do que o Brasil faz, mas a mesma quantidade fora do Brasil, nos parece uma meta razoavelmente atingível e nos torna uma empresa bem lucrativa. Eu acho que empreendedorismo acabou virando uma coisa tá muito na moda. E uma coisa que é importante lembrar é que não é para todo mundo. Para cada um empreendedor, você tem um monte de pessoas que trabalham para essa pessoa. Então, se todo mundo for um empreendedor, você vai ter um monte de eu-empresas, né? Eu-presas. Os grandes empreendedores do mundo. Você pega um Bill Gates, um Steve Jobs. Eles têm milhares de funcionários embaixo deles, que são tão importantes para a operação quanto o próprio empreendedor. Então, é importante refletir se a vontade de empreender é porque está na moda e porque toda vez que você vê um jornal, você vê uma entrevista com um empreendedor assim, nossa, eu quero fazer isso, ou se é porque realmente você está com aquela doença de se querer ser empreendedor, que é uma doença. Você largar a vida estável, fácil, para entrar no coisa que você não sabe, para saber que você vai ter problemas de estresse, você vai perder cabelo, vai ter cabelo branco, você vai ter muito mais trabalho, né? Aquela ilusão de que, quero ser meu próprio chefe. Então, entender o quanto difícil é antes de tomar essa decisão. Acho que todo mundo, quando pergunta por que empreender e mostra a parte romântica, que é legal, é lindo, é uma delícia. Eu não trocaria minha vida de empreendedor por nada. Mas tem que entender o quanto difícil isso é. Tomou a decisão? Quer? Faz algo que te apaixone, alguém tem que interromper para você parar de falar sobre o negócio, porque isso transparece na hora de vender para clientes e transparece na criação do produto. A alma que você cria no seu produto vai aparecer, se você realmente é apaixonado pelo que você faz. Aquela ilusão de que, deu sorte, caiu no colo, as pessoas acabam não vendo as noites sem dormir, às 5 da manhã, os dias que arrancou o cabelo, tudo que passou antes daquele dia da sorte. Então você acaba conseguindo criar um pouco da sua sorte. Porém, existe algo inegável de que eu tive um privilégio de ter nascido numa família boa, eu tive a chance de ter uma educação de altíssimo nível, eu tenho hoje uma grande habilidade de conhecer o mercado de saúde por causa da minha família. Isso são coisas inegáveis. Com certeza fazem parte de onde eu estou hoje, as oportunidades que vieram simplesmente do fato de eu ter nascido onde eu nasci, que não é uma escolha minha. Mas a partir daquele momento tem escolhas que podem ser feitas. Existem pessoas que nascem com muitas oportunidades que não querem botar o suor para aproveitar essa sorte que tiveram. E existe o outro lado. Existem as pessoas que não tiveram esta sorte, mas criaram a sorte deles e conseguiram transpor isso com muito suor.
Então eu acho que não dá para separar um do outro. Eu acho que no meu caso eu não consigo separar um do outro.